Olá, gente. Hoje em Astronomia em 5 minutos a gente vai explicar como que funcionam as bússolas e o campo magnético da Terra e como você, então, usando eventualmente uma bússola, você pode se orientar em termos das coordenadas geográficas. Bom, o campo magnético da Terra, ele acontece pelo seguinte: o núcleo da Terra, ele tem um núcleo de ferro, tá certo? Que é um núcleo pequeno, 1.000 e poucos quilômetros de diâmetro. Não, acho que é 2.400 quilômetros de diâmetro. E aí, 1.200 é o raio. E aí você tem, em volta disso, você tem uma parte líquida de níquel e ferro que se movimenta muito. Então, por causa dessa parte líquida em movimento, né, você gera as correntes elétricas que geram é um dínamo, né? E você gera um campo magnético na Terra. Esse campo a gente pode ver, a gente já comentou, né, dos cinturões de Van Allen, né? Então, esse campo, o eixo desse campo magnético não é exatamente o eixo geográfico. Inclusive ele muda o tempo todo, ele vai variando, porque conforme a Terra vai girando e esse núcleo líquido vai balançando, ele não está exatamente no meio, esse núcleo ele fica meio girando de um lado para o outro. Então o centro magnético ele não coincide com o centro magnético, com o centro geográfico. E isso causa alguns distúrbios que eu vou explicar para vocês, tá certo? Bom, a gente pode observar aqui que existe o movimento dos polos, né? Então a gente observa aqui em 1900, 1990 e 2010 como que o polo saiu do norte do Canadá e está indo basicamente para o polo norte geográfico, tá certo? Existe esse movimento irregular, inclusive, a gente acompanha isso o tempo todo, tá ok? Para ver como que esse movimento vai indo. Isso, obviamente, que afeta a bússola, né? Então, quando você olha a bússola, ela não aponta exatamente para o norte geográfico, ela tem uma diferença, né? Essa diferença é o que a gente chama de declinação magnética. O que é isso? É a diferença que tem entre o norte que a bússola aponta e o norte geográfico. Como para a astronomia o que interessa é o norte geográfico, então você usar uma bússola para simplesmente apontar o norte e acreditar que aquele é o norte, isso só vai funcionar em um lugar muito pequeno no mundo. No caso, essa linha aqui, que faz a diferença entre o azul e o vermelho. Que nesse lugar da linha aqui, que varia o tempo todo, esse lugar, o norte geográfico é igual ao norte magnético. Mas como vocês podem ver aqui no Brasil, isso não acontece. Tá certo? Então no Brasil você tem inclinações de 15 a 20 graus, que é uma inclinação muito grande, né? Em relação ao norte do norte magnético para o norte geográfico, né? Para isso você tem que consultar, eu vou mostrar para vocês como é que você consulta isso. Mas basicamente o Observatório Nacional, antigamente, eu não consegui achar dessa vez, mas no anuário do Observatório Nacional eles publicavam essas cartas magnéticas do Brasil, onde você não só verificava em qualquer localidade do Brasil qual que era a declinação magnética, quanto a variação, a taxa de variação disso anual, tá certo? Qual que é um dos problemas que acontece porque o eixo magnético, o centro, não é exatamente o centro geográfico? Um dos problemas que acontece é isso aí. Existe uma anomalia de campo magnético no hemisfério sul. O cinturão, a parte interna do cinturão de Van Allen, ela atinge exatamente essa posição aí, e como o centro da Terra está deslocado, existe uma diminuição muito grande do campo magnético nessa região. Então você vê aqui, isso aqui você vê que cai pela metade praticamente em relação a todos os outros lugares do globo. A gente acredita que esses fenômenos eles são periódicos, né? Conforme o núcleo vamos chamar magnético lá da Terra, né? Ele vai mudando de posição, esses objetos vão diminuindo, aumentando ou mudando de posição. Então essa anomalia magnética a gente acredita que a origem é essa, tá certo? Agora a gente diz aqui como que a gente usa a bússola, né? Então como que a gente usa? Já que você disse aí, eu disse, né, que existe uma diferença, como que a gente usa na prática? Então a primeira coisa, a gente botei aqui o mapa dos Estados Unidos porque foi o que eu achei, tá? Então, o que vocês podem ver aqui? Vocês podem ver que essa declinação magnética de 0 grau aqui passa no estado de Wisconsin, Illinois, né, Tennessee, Alabama e Flórida. Então, essa declinação 0 aqui, o norte magnético e o da bússola é exatamente igual. Mas conforme você vai andando para um lado ou para o outro, então o Brasil está na declinação oeste aqui, como vocês podem ver, tá? O que acontece? Você tem que mudar a posição. Então, isso aqui é um exemplo do que acontece com a gente,
tá? Então, por exemplo, quando a declinação é oeste, o cara aponta para o norte. Na realidade, o norte ele está à direita do polo magnético. Então você olha o polo magnético e aí você anda o número de graus que você está, por exemplo, Nova York aqui está 13 graus. Então ele pega o norte magnético, joga 13 graus para a direita, aponta e ali é que é o norte geográfico. Observa que isso muda o tempo todo. Então, o fato de você saber a declinação magnética de um local hoje e querer usar ela daqui a 2, 3 anos, isso vai te dar um erro, tá ok? Dependendo do nível de precisão que você precisa, esse erro pode ser muito significativo, né? E dependendo do lugar da Terra, essa variação pode ser muito rápida. Então, o uso de bússola não é tão trivial quanto vocês possam imaginar em termos de orientação de cartas geográficas. As cartas geográficas, normalmente, elas possuem a declinação magnética e a validade daquilo em termos de prazo, tá certo? Mas o uso, então, da bússola, ele deve ser feito dessa forma, tá ok? Como que a gente descobre, então, já que eu não passei nenhum mapa para vocês, não achei do Observatório Nacional, não achei do Brasil esse mapa mais, eu achei um site do NOAA aqui, que ele calcula a declinação magnética de qualquer lugar do mundo. Então você simplesmente coloca lá, tá aqui o link, né, que eu coloquei embaixo, você coloca lá a latitude e a longitude, e ele vai, aqui o modelo, e ele vai dizer para você qual é a declinação. Então ele está dizendo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui em Brasília hoje, ele está 22 graus, ponto 16 oeste, e variando 0,38 graus por 0,08 por ano, né? Desculpe. Ele está com 22,16 mais ou menos 0,38, que é o erro, né? E ele muda 0,08 oeste por ano. Então esse é o dado de Brasília hoje. Vocês, para cada lugar, vocês vão achar a posição que corresponde à da sua cidade, tá certo? E aí você vai poder usar então a bússola para saber o norte geográfico. Em termos de astronomia, a gente não usa mais isso, né? A gente usa normalmente aquele método Drift, que eu fiz já um vídeo no canal, onde eu explico como é o método Drift de você se posicionar e alinhar um telescópio, né, equatorial. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, se inscreve no canal. E se quiser ajudar a gente, né, seja membro aí. A gente tem os grupos no Telegram. A gente às vezes faz umas lives com os membros do canal, né? E a gente botou agora um canal de classificados lá, onde a gente sugere, né? Quando a gente acha alguma coisa barata, alguma coisa assim, a gente sugere e também tira dúvida de quem quer comprar qualquer coisa. E é um canal para comprador, não é canal para vendedor não. Aqui a gente não vende nada. Ali é um canal para orientar os compradores, tá certo? As pessoas que querem adquirir equipamentos de astronomia. E quando tem oportunidade, a gente, os colegas do canal, colocam lá as oportunidades, né? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.